formas diversas que o legislador utilizou para positivar essa teoria nessas duas normas, né? A gente tem aí um lapso de tempo entre uma e outra, porque o Código de Defesa do Consumidor de 1990 e o Código de 2002 só veio a ser publicado em 2002, né? E mesmo assim, e talvez até mesmo por isso, tenha se optado por trazer alguns elementos para dentro do Código Civil que a gente não vê no Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, essa é o primeiro ponto que eu queria trazer. Então, para falar de teoria da desconsideração, a gente tem que primeiro situar aonde que a gente está, qual é o campo, qual é a área que a gente está pisando, para saber quais os pressupostos, quais os critérios da bem-da-verdade que a gente vai utilizar. Se os critérios do CDC ou os critérios do Código Civil. Eu vou começar pelo Código Civil. A bem-da-verdade, eu acho que João Paulo tem outros colegas, conhece pessoas com até mais especialidade do direito do consumidor. Oi? Hã? É porque você caiu, mas você voltou. Foi? É porque está Deu certo. chovendo, não sei se é por isso. Então, direito do consumidor não Feita é bronca. minha Frente. não é minha área de trabalho no dia a dia, mas é uma área afim do direito civil. Então, só para questões de organização, eu vou começar no direito civil e aí vou falar um pouquinho só do Código de Defesa do Consumidor. No que diz respeito ao direito civil, também, antes de começar a analisar o artigo 50 propriamente dito, a gente tem que, de novo, fazer uma outra contextualização. Falar de desconsideração da personalidade jurídica é falar de um determinado tipo de pessoa que tem garantida pelo ordenamento jurídico a sua autonomia patrimonial. A formação, a constituição regular, na forma e nos termos que a lei determina, né, de uma pessoa jurídica, seja qual for essa pessoa jurídica, garante não só a autonomia patrimonial, mas também a independência e a autonomia em termos de personalidade jurídica, que é esse atributo que vai garantir a titularidade de direitos e deveres. Então, efetivamente, se eu tenho uma pessoa que é completamente diversa em termos de existência jurídica, daquelas que estão por trás dela, sejam sócios, associados, administradores, né? Então, eu tenho que pressupor que a regra é a separação de direitos e também de deveres, de responsabilidades, ou de obrigações ou de responsabilidades. Então, essa é a regra. No direito civil e em qualquer outra área do direito, a gente tem como premissa, como regra, como pressuposto, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a separação e a distinção da titularidade dessas obrigações e dessas responsabilidades. O direito civil, ele traz como regra geral que ilustra, né, todo o direito civil no contexto dos atos negociais, mas especificamente de forma expressa lá no direito das obrigações, a regra de que cada pessoa responde pelas obrigações na medida do seu patrimônio. Essa é uma regra do direito obrigacional que vai vincular o direito contratual, responsabilidade civil e todo e qualquer outro ato negocial. Então, a premissa é, se a pessoa jurídica negocia, pratica atos patrimoniais e por eles passa a estar obrigada, por eles, ou então, em decorrência deles, ou do não cumprimento das suas obrigações, passa a estar responsabilizada, o patrimônio que deve ser forçado ao pagamento, quando esse pagamento não ocorrer de modo voluntário, é o patrimônio da pessoa jurídica. E no direito civil, mais até do que no Código de Defesa do Consumidor, isso tem que ficar muito
muito certo, isso tem que ficar muito claro. Porque não é a insolvência da pessoa jurídica que vai autorizar a desconsideração. Porque se assim fosse, isso estaria sendo contrário aos próprios princípios de constituição da pessoa jurídica e até mesmo princípios constitucionais, como da segurança jurídica, como da livre iniciativa, a depender da pessoa jurídica. Então, seria uma afronta não só à nossa legislação, mas até mesmo à Constituição. Então, não, e às vezes a gente escuta falar muito isso, né? Porque eu fiz um contrato com uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica ficou obrigada de me pagar determinado valor e ela não me paga. Eu entrei contra a pessoa jurídica, o juiz fez a investigação patrimonial, não tem nada no nome da pessoa jurídica. E, então, por isso, eu vou avançar também no patrimônio dos sócios, dos administradores, o que seja. Repito, não é a insolvência jurídica que autoriza a desconsideração, né? Ou autoriza qualquer medida, a priori, de afastamento dessa economia patrimonial. O que vai autorizar são os critérios, e aí, nesse caso, são critérios eleitos pelo legislador, né? Ainda lá em 2002, e há pouco reformado, né? Ano passado reformado, que vão dizer em quais situações, a par da insolvência ou não, pode-se afastar a personalidade jurídica. Essa questão da desconsideração no Código Civil, eu diria que a gente está vivendo um segundo momento. Um segundo momento que talvez tenha sido fruto de uma banalização da regra principal, que é a autonomia patrimonial, a separação em termos de existência, a distinção da titularidade de obrigações e responsabilidade titularizadas pela pessoa jurídica e da pessoa, dos seus sócios, administradores, o que seja, né? Porque efetivamente generalizou-se a ideia de que eu tenho algum tipo de frustração numa eventual execução contra a pessoa jurídica, entendo ciência de que o sócio, o administrador, tem patrimônio pessoal, então a ideia cristalizada era de que seria meu direito subjetivo ajuizar a ação contra aquele sócio, ou chamar aquele sócio para responder à execução. Então, estava sendo, entre aspas, né, uma coisa muito recorrente. E isso fragilizava, de certa forma, o próprio incentivo maior que o ordenamento dá à constituição ou à formalização da pessoa jurídica. Porque formalizar a pessoa jurídica não é fácil, formalizar a pessoa jurídica impõe naturalmente, a par de qualquer contrato ou obrigação assumida, a partir da formalização já nascem diversas obrigações para com o Estado, em termos de impostos, em termos de contribuições sociais. Aí, claro, dependendo do tamanho da pessoa jurídica ou do tipo de pessoa jurídica. Mas, de um modo geral, essa formalização, ela deságua num mar já de obrigações, né? Por mais que eu ainda não tenha nem começado a exercer a atividade econômica, a pessoa jurídica não tenha nem começado